Pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. Muito conhecimento faz com que as pessoas se sintam humildes. É com essa frase eu começo hoje essa nossa aula, aula 14, mais um artista do Renascimento. Renascimento este, não é? Em que as obras não são meramente obras para estética ou para Deus apenas. As obras agora, as pinturas, no caso da nossa matéria, são uma ideia. As obras são uma ideia. Né? O pintor fazendo a obra queria que o observador olhasse e interpretasse, visse, conhecesse, aprendesse aquilo que ele estava passando. Ele jogava na tela para a gente ver e aprender. Era essa a intenção do artista renascentista. O sentido filosófico. Lembrando que o Renascimento não ficou só na pintura, igual a gente está vendo, e sim na filosofia, na arquitetura, na escultura. Não é? Magnífico esse tempo da história onde você tem vários gênios ao mesmo tempo, e gênios sim, que a gente vai entender por que é gênio. Ao mesmo tempo, a galera toda ali vivendo nesse mesmo tempo, não é? Vamos aí essa obra, vamos ver e continuar vendo as obras renascentistas e nosso artista de hoje é o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Vinci é a região onde ele nasceu, tá certo? Aí se você quiser falar Leonardo da Vinci, você fala. Leonardo da Vinci é lá na Itália. Vamos embora, vamos começar a ver esse Leonardo aí, um autorretrato do Leonardo. Nasceu em 1452, morreu em 1519. Leonardo I, ele é um cara, vou falar rapidão. Galera, essa aí é aquelas aulas que a gente tinha que estar presencial, tá? Então eu vou resumir, fazer uma síntese aqui para você, guardar o mais importante. O Leonardo é aquele cara lascado, né? Os pais eram pobres, a mãe camponesa, a mãe abandona o marido com outro cara, o Leonardo é filho bastardo, eles vão para Florença tentar uma vida melhor, não é? O Leonardo era aquele cara estranho, sabe aquele cara estranho, ele não casou, ele não teve família, né? Ele só ficava voltado para o estudo, para o conhecimento, né? É o que na minha época, né, apontava o dedo, os valentões, né, apontava o dedo e falava, olá, que otário, o nerd, ó o nerd, né? Seria tipo o Leonardo na época. O Leonardo era fascinado pelo estudo, pelo conhecimento, né? Para ele, o homem é um ser divino também. Olha o humanismo do Renascimento, né? Para a gente crescer, para a gente se desenvolver, para a gente ser aí inteligente, sábio, a gente tem que ir atrás do conhecimento, a dúvida, o porquê. O Leonardo era aquele cara que tudo ele se interessava, né? Então se ele olhasse alguma coisa, se estivesse andando na rua, parasse, visse uma planta, ele ia olhar aquela planta e ia falar como essa planta cresce, quando ela cresce, por que ela é verde? Por que ela é verde? Por que essa planta está nascendo aqui? Né? Como ela se desenvolve, como ela se reproduz, né? Ele se debruça, né? Curioso, é aquele cara que tem a curiosidade, não é? A gente, no nosso dia a dia, né? A gente passa e olha, olha que lindo, tchau, e vai embora. Não, ele parava e queria entender como aquilo funcionava e estudava até entender como aquilo funcionava, né? Eu fico viajando um pouco aqui, eu fico imaginando se o Leonardo da Vinci existisse hoje, né? Ele parasse assim, por exemplo, no celular e ficava olhando, meu Deus, como é isso? Que peça, tal, por quê? Não sei, né? Ele é a busca por esse saber, né? Lembrando aí naquela visão renascentista, né? O conhecimento é o fim, tudo tem que ser feito pelo conhecimento, tá certo? É o que te permite crescer, está dentro do ser humano.
O ser humano está conectado com o espiritual, a sua sustentação é o espiritual, né? Não interessa os problemas que você tem, né? E sim o que você aprende, o que você conhece, né? Essa é a sua base de sustentação, o conhecimento. Todo ser humano é um microcosmo. Olha só, aqui os renascentistas veem a natureza como divina, não meramente para o homem explorá-la e porque Deus colocou a natureza aqui. Não, a natureza também é divina, tá certo? E o homem faz parte dela. E o homem tem que aprender com ela, entender como ela funciona. E todo ser humano, então, é um microcosmo. Bom, eu fico aqui, vem um monte de ideia para falar do Leonardo da Vinci, mas enfim, é aquele cara estudioso, bastardo, fora dos padrões, né? Que demorava para fazer uma tela. Não se considerava pintor. É aquele cara que era tudo que eu vou falar agora. Vamos começar? Vamos ver as obras antes que eu me perca aqui, né? O Leonardo, então, com essa busca de conhecimento, tudo ele escrevia. Tudo ele escrevia, mas galera, ele escrevia tudo, mas não tinha a intenção de publicar, né? Então ele fazia tipo diários, que a gente vai chamar de códices, que quando ele morreu, esses códices foram todos descobertos, tá? E nesses códices, né, estão todo o estudo Leonardo da Vinci, e de tudo ele estudou, de botânica, de animal, de vento, de ser humano, de anatomia, de pintura, de escultura, tudo que ele se interessava, tudo que ele se interessava, do dia a dia, da vida dele, estava aí também do dia a dia, né? Tudo que ele se interessava, ele escrevia, ele anotava, né? Ele é considerado o pai dos inventores, um dos maiores, pai dos inventores, não, inventei isso, mas o maior dos inventores da época, né? Por quê? Ele observava a natureza e via alguma coisa voando. Ele queria criar uma máquina que voasse, né? Então ele tinha que buscar o conhecimento para aquilo, e ele ia lá anotando, né? Isso aí, ele também tem anotação aí do dia a dia do Leonardo, por exemplo. Então tem a anotação do Leonardo, não, porque o movimento dos ventos, leste e tal, e depois assim, contas para pagar. Estou devendo aquilo, estou devendo aquilo, estou devendo aquilo. Como fazer? Ele não viveu uma vida de luxo, uma vida. Ele foi tudo aqui. Ele servia, ele trabalhava, lembrando do mecenato, né? Ele trabalhava para essa galera nobre, para esses burgueses. Ele já usaram ele como garçom. Ele cozinhava. Sabia disso? Leonardo da Vinci cozinhava. Ele era cozinheiro. Usaram ele como cozinheiro. Então ele passou perrengue na vida. Ele se importou. Ele chorou no Twitter. Ele reclamou no Twitter. Não. Para ele, o importante era o que ele aprendia. Era o conhecimento que aquilo trazia. Olha que fascinante, né? Hoje a gente perdeu um pouco isso, né? Então, lembrando, né, que ele era apoiado aí por esses grandes mecenas, né? No começo, então, ele viajou para Florença, né? E, os mecenas ele tá lá naquele meio de artistas que os Médicis aprovava. Depois ele é mandado lá para Milão, ele vai para Milão meio que fugido de Florença, tá? Mas enfim, aí é a história, aí vira fofoca, né? Então aqui, os códices de Leonardo, né? Todo o conhecimento de Leonardo estava aí, olha ali, né? Uma pena, as asas, né? A hélice, ele que inventou aí, né? Os inventos do Leonardo, acho que tem até uma série, mas a série é meio de ficção, não lembro o nome da série, que fala aí desses inventos do Leonardo, e tudo ele anotava, né? Então é completamente desorganizado, porque não tinha função de publicação, né? De anatomia. Lembrando que a gente está aí numa transição da Idade Média para a Idade Moderna, onde o corpo era proibido, você pegar o corpo, abrir o corpo, dessecar o corpo, tirar era proibido, né? Ele dava um jeitinho, então não era contra a lei, ele dava um jeitinho de arranjar uns corpos aí para estudar a pele, os músculos, o sistema circulatório, aqui ó, feto. Então, uma obra desses caras, galera, não é assim que baixou ali, pintou e tá... Não, gente, é uma sequência de muitos estudos. A obra é apenas, né, o final, o produto final,
mas sequência de muitos estudos. Isso aqui não é só do Leonardo, de qualquer artista renascentista. Então a gente considera o Leonardo da Vinci, esses caras aí sim, né? Homens globais, homens universais, né? O que seria isso? É o cara que sabia fazer tudo. Então o Leonardo era engenheiro, era inventor, era escritor, era pintor, era cozinheiro, ele era músico, e sabia tocar bem, né? Ele estudava anatomia, estudava matemática. Ele vai então para Florença e entra no ateliê do Verrocchio, né? Então, ó, homem global, isso é muito importante, né? Entra no ateliê do Verrocchio. E nesses ateliês, os caras aprendiam a fazer de tudo. Carpintaria, pintura, escultura, estudava matemática, estudava os astros, estudava literatura, né? Aqui sim a palavra gênio deve ser usada. Porque o cara era gênio mesmo, porque ele sabia de tudo, né? Olha como é que para você ver. Na idade contemporânea é diferente. A gente especifica o estudo. Você tem um cara fodão, por exemplo, que sabe de tudo sobre o Brasil na época da Primeira República do ano de 1920 a 1925 no estado de São Paulo. Olha só, ele sabe tudo, né? Mas se você falar de Minas para ele, ele já não vai saber. A gente tem mania hoje de especificar o estudo. Nessa época, o cara estudava tudo. Por isso aí o homem global, o cara ia para um ateliê, né? Eu vou dar aqui contar uma história. Ele vai lá para Milão e ele vai trabalhar. Vou contar depois, né? Então ele vai em Florença e começa a estudar nesse ateliê do Verrocchio, né? E uma das primeiras pinturas do Leonardo da Vinci está num quadro do Verrocchio, né? Está num quadro do Verrocchio, o batismo de Jesus aí. O que acontece? Os mestres pintavam o quadro, a parte principal, e as coisas secundárias eles deixavam os discípulos pintarem, né? Então aí, ó, essa aí é a pintura do Verrocchio, mas uma parte dessa pintura é do Leonardo da Vinci, tá? Qual parte seria do Leonardo? Será que você consegue ver uma coisa que é mais que é diferente do resto do quadro? Você vê o resto do quadro, ele pouco iluminado, com as caras tristes. Que parte que parece que pegaram e colaram em cima? Tipo, copiou e colou, o cara fez uma montagem. A parte do Leonardo é exatamente aí, ó, do lado seu esquerdo, esses anjinhos aí, ó, ajoelhados, foram feitos pelo Leonardo. Dizem o seguinte: quando o Verrocchio chegou e viu os anjos do Leonardo, ele resolveu parar. Ele parou de desenhar e pintar. Aí não se sabe, né, se ele realmente queria parar, se aposentar, ou porque viu e falou, eu ensinei tudo que eu devo ensinar. Ou ele ficou com inveja. Isso não dá para saber. Mas aí é a primeira pintura dentro de um quadro do Verrocchio, olha lá, como eles são mais iluminados, né? Vamos dizer assim, mais celestiais, com traços suaves, né? O caimento do cabelo, o movimento ondulado, encaracolado dos cabelos, a beleza dos anjos, né? Quase idealizado, aquele olhar pleno, certo? E aí o Leonardo se destaca, lembrando, ele pintou muita pouca coisa, viu? E aqui a gente vai ver as pinturas, vamos ver, claro, as pinturas mais importantes que a gente não pode aí, né? Senão a aula ia ter 1h30, né? Mas ele pintou pouca coisa. E ele também não se considerava pintor mesmo, ele considerava inventor, né? E o anjo. Aí a primeira pintura completa do Leonardo, finalizada por ele, foi em Florença, ó, demorou 3 anos, hein? Né, para pintar, que chama Anunciação. Já falei desses temas, Anunciação. O que é Anunciação? É quando o anjo desce para Maria avisando que ela será a mãe do Filho de Deus, né? Vamos analisar rapidão isso aqui. Eu acho que eu vou lá demais essa. Vamos analisar rapidão esta obra aí, ó. Primeira coisa, se você analisar a Maria. Não, primeiro vamos falar a descrição. Bom, então você está num jardim, a Maria está lendo o livro, você tem ao fundo as árvores, né? E a Maria está numa posição. Quem que você acha que é mais importante nessa figura? Eu queria saber por quê.
Quem acha por quê? Meio pena que não dá, né? Se você olhar no plano aqui, a Maria está um pouquinho superior ao anjo. O pessoal, quando viu essa obra, o pessoal muito religioso, odiou essa obra. Porque via Maria um pouco mais brilhante, um pouco maior, um pouco superior ao plano do que o anjo. A figura sagrada é o anjo. O que tinha que ser importante nessa figura é o anjo, segundo a mente religiosa. Mas não, Leonardo fez a Maria mais importante. Olha aí, a humanização. A Maria fala, o anjo chega, olha aqui o que ele faz. Tipo, ele ajoelha e parece que ele pede assim, oi, licença, desculpa te atrapalhar, o que você está fazendo? E ela, what the fuck? What the fuck? O que foi, né? Ah, pô, tipo, filho da mãe me atrapalhando a leitura. É a humanização, né? Não o anjo, que é o sagrado, e sim a Maria, que é humana, né? E ela, então, num estado aí superior. Ela para o livro, ela até para na página, tipo, oi, pode? Fala aí, querido, fala aí, queridão, preciso continuar lendo o livro. Então a Maria, a humanização, olha lá, o humanismo, mesmo um quadro do tema religioso, é uma pintura renascentista, que você tem a valorização das ações humanas. O estudo, ele estudou botânica, igual Botticelli, para pintar o jardim. A asa do anjo não é asa de anjo, é uma asa de um pássaro. Sim, ele estudou o pássaro para desenhar a asa do anjo como se fosse de um pássaro, né? Se você vê, você desenha a asa de anjo comprida, grande, né? Se você for olhar para pensar aí, se você for parar para pensar, ele não ia voar aí, né? Mas então ele faz aí a asa porque ele estudou a asa. Ali essa cabeceirinha ali, o criado ali, né? Você vê ali a concha, né? A concha é a fertilidade, é o nascimento. Lembra lá da Vênus? É o símbolo lá, né? Então é que Jesus irá nascer, né? Então a Anunciação, primeiro quadro aí do Leonardo da Vinci. Conhecia? Conhecia? Não conhecia? Aí o Leonardo ele vai meio que escapado, lá acontecem umas tretas em Florença, ele vaza para Milão e ele vai para a casa do Ludovico Sforza, né? Ludovico Sforza, que vai ser o mecenas dele, né? Quando ele vai querer, ele vai tentar ser contratado pelo Sforza, né? Ele vai mandar uma carta pro Ludovico, né? Vai falando assim, tá, não, porque eu sou isso, eu faço isso, eu cozinho, eu sou artista, eu sou carpinteiro, eu sou... E lá no final da carta ele fala, ah, tá, e eu pinto também, eu faço pintura. Olha só, né? É aquela frase que eu falei no começo, né? A genialidade está onde? A humildade. Aprende a ser humilde aí, o menino. Você, menino bedida, o menino. Aprende a ser humilde aí, você. Não é? Você pode parar para perceber. A galera que é mais arrogante não sabe nenhuma. Quando mais a gente conhece, mais a gente sabe, mais a gente vê como a gente é pequeno. Porra, se Leonardo da Vinci, cara, Leonardo da Vinci era humilde, você aí que é arrogante, que se acha melhor que os outros, meu filho, você não é ninguém, né? Enfim, aí o Sforza manda o Leonardo da Vinci lá para, se eu não me engano, é um convento, né? Pintar a Santa Ceia num refeitório. A Santa Ceia é pintada em um refeitório, né? O Leonardo demora 3 anos para pintar a Santa Ceia. 3 anos. Ele ia lá, aí os caras já falaram assim, quem que vai pintar aí para nós o refeitório? Aí os Sforza, é o Leonardo da Vinci, conhece? Putz, os caras, puta que pariu, o Leonardo não, ele enrola demais pra fazer as obras. Por quê? Dizem que ele ficou meses, ele ia, olhava, olhava a pintura que ele estava fazendo, ficava lá 6 horas parado, ia embora, não pintava nada. Aí tinha um dia que ele voltava, ficava lá o dia inteiro pintando. E os caras, imagina os caras que tinha que comer um refeitório, comer a comidinha deles, porra, ter que esperar o Leonardo, que chato, porra, né? Mas fala, professor, por que ele ficava tanto tempo? Ele fazia o seguinte, ele ia estudar tudo que ele ia pintar. Por exemplo, quando ele foi pintar Judas, ele
procurou nas ruas de Milão alguém com cara de mal, com cara de ruim. Dizem que ele ficava andando, ele ficava passeando em Milão, vendo quem que tem cara de lazarento para pintar Judas. Olha só. E os caras ficavam putos, né? Ficavam putos. Mas deixa eu falar rapidão da obra. Então ele vai pintar essa obra gigante, eu anotei aqui. Ah, eu não anotei aqui o tamanho. Depois vocês veem o tamanho da obra aí. A obra é o seguinte, são os 12 apóstolos, Jesus, e é o momento que Jesus falou que alguém ia trair ele, tá? O ponto principal da obra, o ineditismo da obra. Você tem a reação de todos os apóstolos. Então Jesus conta e fica lá pleno. O resto, todos você vai ver aí, tem reação de espanto. É que aqui não vai dar para ver, eu não sei se eu coloquei o slide, mas deixa eu ver. Todos têm uma reação depois da notícia de Jesus. Outra coisa inédita na obra, geralmente a Santa Ceia, eles pintavam a Santa Ceia com Judas fora da mesa, para você já saber quem era Judas. Não, aí ele pinta Judas no mesmo plano ali do resto, tá? Precisa falar que tem fundo, perspectiva, preciso falar isso? Não, né? O ponto de fuga, que é Jesus, ele faz Jesus sem uma auréola, sem ali a coisinha de anjo, de santo. A luz que ilumina Jesus vem de fora, natureza, luz divina, é a luz da janela ali, da porta da janela, que ilumina Jesus. Já reparou? Né? Tem uma de teoria, né, que não dá para ficar falando aqui. Mas aí Leonardo tentou, é um afresco, né? Então você tem que pintar na massa corrida, né? Ele tentou um monte de técnicas. Essa obra sobrou pouca do que o Leonardo realmente fez, porque foi restaurada um monte de vezes. A Europa passou por guerra, tá? Essa obra resiste aí porque o universo quer, tá? Ele tentava, ele terminou a obra, deu 10 meses, a obra estava rachando, né? Que é muito difícil pintar e tudo. Mas sobre a obra é isso, tá? O ineditismo é a reação dos apóstolos, tá? Olha aqui, por exemplo, aqui, olha lá, ele derrubando o saleiro. Tá vendo? É como se um cara tirasse a fotografia na hora que Jesus falou que ele ia ser traído. Fantástico, né? Quando Napoleão... Olha isso que sacanagem. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, depois os caras... Aí a obra, os apóstolos são tamanho real. Então são tamanho real, tá? Aí mais pra frente, depois os caras abriram uma porta aqui, ó, para entregar a comida mais rápido, porque era um refeitório, abriram uma porta aí. Mas enfim, o Napoleão, quando dominou aquelas terras ali, fez isso aí de estábulo, cara. Virou isso aí para guardar cavalo. Na Segunda Guerra Mundial, foi o convento aí foi destruído tudo, sobrou só a parede da Santa Ceia. Bom, enfim, tô falando demais. Aí, ó, rapidão, falando do humanismo de novo, o homem vitruviano. Vitrúvio era um artista lá da época romana e eles tentavam resumir no homem vitruviano. O que é o homem vitruviano, né? É um estudo das proporções humanas através de cálculo. Quais seriam as medidas exatas do ser humano? Aí eles estudavam, né? A medida exata do ser humano, o rosto tem que ser um palmo, o corpo tem que ser tantas cabeças, né? É o estudo áureo, né? Quais são as medidas exatas do ser humano? É aquele negócio do equilíbrio, perfeição, beleza, né? É aquele negócio. O quadrado significa a matéria, o círculo significa o infinito, a espiritualidade. O centro do quadrado, ó, é o físico. O que é? O nosso órgão reprodutor, que beleza. O centro do círculo é o umbigo, né? E o ser humano, olha só que legal. O ser humano, ele consegue tocar o terreno, o físico, mas também consegue tocar o espiritual, porque o ser humano é um microcosmo, né? Genial isso aí, né? E aí, o mais famoso, claro, né? Gente, eu perco o tempo. O mais famoso é a Mona Lisa. A Mona Lisa, né? Aí já é um quadro em tela, né? Que ele podia levar debaixo do braço para onde for a tela, né? Mona Lisa, Dona Lisa, La Gioconda, né? Pequenininho, quadro pequenininho, né?
o sorriso enigmático, aí é o claro e escuro, né? Você dá para ver a roupa, a pele com o fundo, né? O eixo da obra é o rosto e as mãos. Olha a beleza que as mãos são feitas, né? E as mãos são feitas em uma posição que parece que a Mona Lisa está ficando apoiada ali. E qual é a sensação que dá a Mona Lisa? Por onde você vai, parece que a Mona Lisa está te olhando. Por que ele consegue essa sensação aí? Que ela tá saindo, é aquela coisa do fundo que eu já falei. Repara o fundo da Mona Lisa. O fundo do lado esquerdo não continua com o fundo do lado direito. São fundos diferentes. Te dá uma sensação 3D que ela tá para fora, que ela tá aí, ó, encostada, né? E aí você tem uma técnica criada pelo Leonardo da Vinci que é o esfumato. Ele não acreditava nas linhas, ele falava assim, o esfumato é o quê? A linha não é real. Na vida real, a linha não existe. Por quê? A natureza é uma só, é única. Na natureza não existem as linhas. O esfumato, aqui não dá para fazer, né? O esfumato é o quê? É uma técnica que você ia fazendo o contorno através das sombras, assim, você ia fazendo das cores, né? Então você vai fazendo a cor mais escura até a cor mais clara e dá essa sensação de contorno, tá certo? Olha ali, por exemplo, o esfumato aqui, olha o lábio dela, né? Você não tem linhas, são as sombras ali, né? Então você vai fazendo ela mais clara, mais escura, né? E ela virou um símbolo pop da cultura pop, a Mona Lisa, pela história, né? Pela história, por causa do sorriso, por causa das teorias que vão criando, por onde essa obra passa, aí você vai criando aquela história em torno da Mona Lisa que não vale para nós. É muito legal ficar sabendo das teorias das conspirações aí, mas para nós agora aqui não é essencial, tá certo? Não é essencial. Então, galera, o Leonardo é um cara. Aí, ó, o fundo, tá vendo? É um fundo até que meio que futurista. É um fundo diferente do outro, dá essa sensação aí, né? A mão, que perfeita, né? Acho que quem desenha aí sabe que a mão é uma das coisas mais difíceis, né? Do homem desenhar, né? De desenhar, né? Olha a mão, a pose das mãos dá a sensação de movimento, de volume da Mona Lisa, né? Então, galera, é o seguinte, esse Leonardo é a síntese do Renascimento. Deixa eu ver se tem algumas observações aqui que eu esqueci. Eu já falei que o homem é um microcosmo, né? Falei da natureza, né? Falei da natureza, o estudo que a natureza agora é divina, o pensamento renascentista, né? O estudo da botânica, dos animais, né? Da fauna, flora, da geografia, né? Você encontra, falei também, Leonardo, de parar e olhar, você encontra a perfeição nas pequenas coisas, meu amigo. A sabedoria está nas pequenas coisas. E o negócio do renascentismo é o homem também é divino. Né, aquele negócio do talento, né? Aquele negócio do talento, tá? Bom, eu acho que senão eu vou viajar, eu vou parar por aqui, né? Então é isso aí. O recado que a gente dá do Leonardo da Vinci é esse, a busca pelo conhecimento. Você é curioso? Você já parou para ver nas coisas como elas funcionam, como elas param, por que elas estão aí, né? Por que é assim, né? Para pensar. A sabedoria, o estudo, gente, o estudo não está só dentro da sala de aula ou hoje, né, na telinha do celular ou do computador. O estudo está em qualquer lugar, né, de todo lugar você conhece, você aprende, você sabe, né? E o Leonardo falava assim, né? Vamos ser humildes e sempre aprender. Todo mundo tem um pouco de Leonardo da Vinci dentro de si. Todo mundo tem um pouco de Leonardo aí dentro. Basta você perceber, né, e ver nas coisas simples a busca para a sabedoria. E eu vou terminar essa aula do Leonardo com uma outra frase. O amor é filho da compreensão. No mundo que a gente está vivendo hoje, cheio de ódio, de briga, direita, esquerda, preto ou branco, né? 880, o amor é filho da compreensão. Vamos em busca do saber, vamos em busca do conhecimento,
para sermos mais humildes, compreendermos o outro, todos nos amar. Obrigado, abraço.